A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra. E hoje aqui com Geraldo Leburg, que vai falar para nós sobre os ensinamentos divinos através das revelações. Então acompanhe com a gente o nosso programa Seara Espírita de hoje, baseado no Livro dos Espíritos, na parte primeira, das causas primárias. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo com o Geraldo, convido vocês para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, todo o auxílio que nos dá, que nos ampara neste nosso processo de evolução. E se pudermos te rogar algo, Senhor, rogamos também o teu auxílio, o teu amparo, a tua força, a coragem, para continuarmos a nossa vida da melhor forma possível, vencendo as nossas más tendências, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, e assim caminhando para nos tornar cada vez melhores cristãos, melhores irmãos. Mestre Jesus, que a tua paz, que teu amor envolva todo o nosso planeta Terra, alcançando em especial aqueles nossos irmãos que mais sofrem. Que assim seja. Geraldo, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos lá para o começo, né? Lá para o começo do Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, a questão número 1, essa a gente sempre lembra de cor, né? Quando Kardec questiona os espíritos, que é Deus? Um bom dia, Geraldo. Melissa, bom dia. Bom dia, Fred, também. E bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Essa pergunta, ela foi elaborada de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo ela causou muita polêmica, porque até hoje, porque ela foi elaborada, no formato que é Deus e não no formato que todos nós nos acostumamos do quem é Deus, personalização do ser divino. E a espiritualidade foi bastante sintética na resposta. Diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Definiu Deus, então, como um ente superior, elevado, e esse superior elevado aí está numa grandeza tal que os nossos adjetivos não conseguem alcançar. O máximo de elevação possível, cuja natureza nós ainda não podemos compreender, dado ainda a nossa limitação. Então, que é Deus? É a causa, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o início de tudo. Não havia nada, se é que podemos dizer assim. Deus é o início e a continuidade de tudo. E às vezes até um pouco difícil a gente compreender, quem dera, nós podemos compreender Deus, estamos muito longe disso. Mas é difícil nós compreendermos Deus, como os Espíritos colocam, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas nunca teve início, Então é difícil a gente ter essa ideia, entender Deus como quem, ou o que, como a gente for interpretar, que nunca teve início, nunca terá fim. Como a gente sempre está formatado para princípio, meio e fim, nós temos uma certa dificuldade para entendermos melhor, Deus na sua integralidade. Mas lá no Livro dos Espíritos também, no capítulo 2º, nós vamos ver sobre o conhecimento do princípio das coisas, ou seja, a origem, o início das coisas. E aí, na questão 17, Kardec também questiona: é permitido ao homem, Geraldo, conhecer o princípio das coisas? A espiritualidade respondeu sucintamente: não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas em função das suas limitações
E aí está se referindo à condição nossa de espíritos encarnados na humanidade que habita o nosso planeta Terra, dentro da condição gradual, né, de elevação, e vamos aumentando cada vez mais o nosso conhecimento, com certeza, vamos evoluindo, mas ainda somos muito primários nesse conhecimento. Então, dessa forma, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste momento, porque não seria entendido. Nós, através da ampliação do nosso conhecimento gradual, né, gradualmente nós vamos atingindo um conhecimento maior, e aí nós vamos entender alguma coisa e vamos ligando os elos. Mas ter conhecimento de toda a realidade, de toda a verdade, né, de todo o princípio das coisas, ainda não nos é possível, e talvez nós não faríamos um bom uso desse conhecimento. Então, cautelosamente, não nos é permitido ainda ter acesso a todo esse conhecimento. Outra questão também colocada por Kardec é se o homem penetrará algum dia, né, terá acesso algum dia no mistério das coisas que lhe são ocultas, ou seja, um dia saberemos de tudo que nos é oculto ainda hoje? Sim, vamos acreditar que sim, porque vai demorar muito tempo ainda, né? Há alguns programas atrás, com o Paulo Bianchetti, ele falou assim, usou uma expressão, já isso vai estar acontecendo, e eu brinquei com ele que o já vai demorar bastante tempo já ainda. É o logo ali de mineiro, né? Mas o já começa de um primeiro passo para ter um segundo, um terceiro, então nós vamos gradativamente adquirindo as condições e aprimorando as nossas faculdades, e ampliando as faculdades, desenvolvendo outras faculdades até que ainda não possuímos, elas estão latentes, mas nós ainda não temos um acesso a essas faculdades, não entendemos ainda como funciona esse sincronismo, e à medida que isso for acontecendo, que nossa mente for aceitando e abrindo, né, para esse mundo, né, essa realidade que é o nosso mundo espiritual, e que nós estamos aqui transitoriamente, né, encarnados, nós vamos adquirir uma amplitude tal de entendimento que chegará a um ponto, sim, que poderemos gradativamente acessar todo esse conhecimento. Essas coisas ditas hoje como ocultas. A gente lembra que a publicação, né, a primeira publicação do Livro dos Espíritos é do ano de 1857, né, que a gente tem o surgimento do Livro dos Espíritos. E na questão 19, Kardec pergunta aos espíritos: não poderíamos penetrar pelas investigações científicas alguns dos segredos da natureza? Ou seja, será que se a gente investigar cientificamente não conseguiríamos já desvendar alguma dessas coisas ocultas, né? O que os espíritos dizem para nós? Como você lembrou, Melissa, no meado do século XIX, né, lá na segunda metade do século, no início da segunda metade do século XIX, nós estávamos em plena Revolução Industrial. A primeira grande revolução industrial, onde a ciência, desatrelada das amarras religiosas que até então lhe eram impostas, né, começou realmente a deslanchar, né, usando aí esse termo aí moderno, a deslanchar, a progredir, a evoluir de uma forma muito ampla. Em poucas décadas, o conhecimento científico ele atingiu um domínio muito grande para a época. Chegava-se à época da comunicação quase instantânea, né, via telégrafo, chegava-se a deslocar cargas e pessoas a uma velocidade de 30 km por hora, né, considerada até por alguns na época ainda como inatingível e perigosa. Julgavam que a organização física das pessoas poderia se desintegrar a uma velocidade dessa, né? Estávamos já na era do vapor, né? E no meio de todo esse turbilhão de descobertas, de novos conhecimentos científicos, Kardec mesmo ele aborda, né, o trabalho dele como codificador da doutrina espírita, ele aborda denominando como ciência espírita nos primeiros anos, era assim que ele denominava, ciência espírita. Então, essa ciência, a ciência científica mesmo, propriamente dito, conhecimento acadêmico, era muito grande. E era possível, então, as expectativas de que se
desvendaria segredos da natureza, como muitos já haviam sido desvendados até então. E aí a espiritualidade respondeu que a ciência foi dada ao homem para seu adiantamento em todas as coisas, porém ela não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E quais são esses limites, então? Isso, a resposta da espiritualidade não chegou a esse ponto. Disse que não poderia ultrapassar os limites. Mas quais são esses limites? O limite do necessário, o limite do útil. E o necessário e o útil, ele é relativo a cada era, a cada tempo. Então, à medida em que vamos progredindo, evoluindo e fazendo bom uso desse progresso, novas necessidades e novas utilidades terão que ser atendidas. E assim, nós vamos buscar esse aprimoramento da espiritualidade através dos reveladores maiores e dos reveladores menores, estará nos ajudando. Kardec comenta ainda sobre essa questão, o comentário pessoal dele, né, a resposta dos Espíritos, que cada dia que passa é mostrado ao homem quantos erros ele tomou por verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. E essa demonstração é uma forma de mostrar a ele que ele não pode avançar, ele não deve avançar além daquilo que lhe é necessário e útil. Então, nos dando aí uma medida de que tudo a seu tempo e que nós não devemos realmente desistir, porque tudo chegará no momento certo. É verdade. E o tema do nosso programa hoje, Geraldo, é os ensinamentos divinos através, né, das revelações. E ainda quando a gente vai lá para o termo, então, revelar, né? Antigamente a gente lembrava muito revelar foto, né? Estavam os filmes lá, a gente ia revelar as fotos e a maioria saía queimada, né? E hoje a tecnologia já avançou tanto para as fotos digitais que nós temos. Mas revelar vem do latim revelare, que significa literalmente sair sob o véu, né? E figurativamente descobrir, dar, conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. O que a gente poderia então entender por essa revelação ou essa ideia do programa de hoje, né, dos ensinamentos a respeito dessas revelações? Bom, usando aí, né, esse gancho que você deu aí sobre revelar as fotografias, realmente, né, revelar era trazer à luz, né, do negativo, né, do filme, né, trazer a imagem à luz de uma forma que ela ficasse indelevelmente grafada, né? Então, o sentido realmente é muito bem aplicado quando a gente imagina de trazer à luz, dar conhecimento, né? E essas revelações, elas, dado esse princípio colocado aí logo no início do Livro dos Espíritos, né, sobre essa possibilidade, né, de conhecermos gradativamente todas as coisas, é preciso que haja um instrumento também direcionador desse conhecimento. Porque alguns de nós poderemos ter, às vezes, uma capacidade de discernimento maior do que outros. Mas, assim, a grande maioria, nós não temos muito essa facilidade. Então, de tempos em tempos, né, nós somos tangidos pelas necessidades de conhecimento e são direcionados reveladores, espíritos, né, entidades superiores que vêm trazer para nós esse conhecimento. Considerando também que esse conhecimento, o mecanismo de condução dele até nós, ele tem que ser feito realmente através de intermediários, porque a distância entre nós e Deus é tão grande, com certeza, que nós não teríamos como absorver, né, sem um impacto, sem algo assim que fosse muito difícil de entender todo esse conhecimento. Então é necessário que ele venha até nós gradativamente e através de intermediários que são os mensageiros, os messias, os profetas, nos trazendo, de acordo com o nosso tempo de vivência no espaço e no tempo que estamos vivendo, aquilo que nós precisamos conhecer. E essa revelação, ela, para ser considerada como revelação, ela tem que ter como crivo essencial ser verdadeira. Porque isso até nós vamos ainda falar no programa de hoje, nós precisamos tomar um cuidado muito grande com
os falsos profetas, aqueles que nos trazem aquelas pseudo-verdades, né? E que eles próprios talvez até não tenham com certeza assim a compreensão disso. Mas aí nós temos que submeter sempre ao crivo do nosso discernimento e entender se é possível, se podemos considerar como verdadeiro. Se não for aprovado por esse crivo, não devemos nos preocupar, devemos deixar isso de lado, porque é um equívoco e algum tempo virá a versão verdadeira, com certeza. Teremos que estar preparados para identificá-la. É verdade. E quando a gente fala também de revelação, no sentido especial, né, da fé religiosa, como que a gente poderia também trabalhar essa ideia de revelação, Geraldo? Olha, essa é o aspecto talvez, né, mais complexo, porque na questão material até é fácil. Alguém nos mostra um invento, nos mostra uma fórmula e nós, através da comprovação, da experimentação, podemos ali perceber se aquela fórmula, se aquele invento é verdadeiro mesmo. Mas dentro do aspecto espiritual da fé religiosa, é muito complexo, porque isso pode ser trabalhado de forma equivocadamente, né? As coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com auxílio dos sentidos, tem que necessariamente ser trazida, nos endereçada pela divindade, por Deus, através de seus mensageiros, né? E isso pode ser por meio, né, de uma revelação direta, da palavra direta, ou pela inspiração. A revelação, nesse sentido, ela é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias. Ou seja, para a gente colocar isso assim em termos do dia a dia, qualquer pessoa poderá ser portadora de uma revelação que estará iluminando o seu eu e estará também ajudando a coletividade da qual ela faz parte. Mas será uma revelação menor ou maior de acordo com a capacitação que esse espírito, essa pessoa, né, essa individualidade espiritual tenha tido enquanto espírito e o compromisso que tem assumido perante os espíritos mais elevados de ser o porta-voz, ser o comunicador, o intermediário dessa revelação. Aquela parábola, né, dos talentos, né, nos traz justamente isso. Mesmo aquele que recebeu um só talento, que não era para enterrar o talento e devolvê-lo tal e qual, era para que ele fizesse a reforma íntima dele, utilizasse aqueles conhecimentos, por mais singelos, por mais simples que fosse, utilizasse aqueles conhecimentos e se melhorasse e mostrasse aos seus iguais: olha, eu melhorei, eu não sou mais como eu era, eu melhorei, para poder incentivar a melhoria dos outros, né? Esse era o propósito contido na parábola dos talentos, né? E traz para nós essa reflexão também do quanto que nós podemos individualmente, né, Geraldo, nos melhorarmos e com essa melhora nossa íntima, ajudarmos na melhoria do próprio planeta como um todo, né? Ou seja, o pouco de cada um acaba que contagia outras pessoas, que contagiam outras pessoas, e aí a gente vai fazendo essa transformação do planeta que a gente tanto deseja, né? Que aqui seja realmente esse reino dos céus, no sentido de que haja paz, de que haja amor, né? É muito simples, né? Dito assim como você colocou, né? E muito elevado, porque eu não consigo imaginar modificar, influir sobre alguém se eu não me modificar, se não houver essa evolução minha. Eu tenho que melhorar primeiro, eu tenho que absorver, eu tenho que acreditar, eu tenho que comprovar, eu tenho que ter a certeza de que essa melhoria ela é verdadeira, ela é perene, e aí sim, pelo exemplo, eu posso ajudar o meu semelhante. E esse mecanismo, né, ele vai realmente fazer com que do simples, do individual,
passemos para o complexo, para o coletivo. E a melhoria da humanidade se faz nesse compasso. É verdade. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Agora, Geraldo, vamos ter também aqui, quando a gente fala das 3 revelações, né? Kardec, ele assevera que 3 foram as grandes revelações da lei de Deus. A gente já vai entrar na questão da lei divina, né? Então, teríamos aí, segundo Kardec, essas 3 grandes revelações. A primeira, representada por Moisés, a segunda, por Jesus, e a terceira e última revelação pelo Espiritismo. Isso vai estar lá em A Gênese, no capítulo 1º, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre essas colocações de Kardec e depois a gente vai destrinchando aí essa informação, né, que ele nos traz, esse esclarecimento que ele nos traz. Nós precisamos fazer um exercício aqui, um exercício mental, né, de nos ambientarmos à época em que ele fez esse trabalho, claro que representando aí o pensamento que a espiritualidade passou e fazendo isso de uma forma muito elevada com relação à preparação dele como espírito. Não foi só naquela encarnação que ele se propôs, com certeza em muitas encarnações anteriores, ele vinha se preparando, ele vinha lidando com essa realidade, vinha se aprimorando como individualidade e merecendo, com certeza, esse destaque, na nossa forma de dizer, de estar ali colocado à frente, né? Ser o condutor desse processo de revelar, de trazer à luz o conhecimento através da doutrina espírita e, didaticamente, ele nos leva a fazer uma reflexão sobre se esse fato, como ele já havia sido apresentado a nós, humanidade, em tempos anteriores. É didática essa apresentação que ele faz, dizendo que são 3 revelações, usando aí um termo, né, atual, a gente diria então que são três macro-revelações, mas entre uma e outra, e sempre durante todo o tempo, desde o início da criação, as revelações sucessivamente vão se apresentando em planos mais individualizados, né? E ele faz essa colocação, então, para que a gente possa ter um entendimento assim mais fácil, né, sobre as 3 grandes revelações. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz, né, revela através da mediunidade de Chico Xavier, né, que até agora, até aquele momento, né, a humanidade da era cristã, ela recebeu a grande revelação, aí ele já colocando no singular, a grande revelação em 3 aspectos essenciais. No aspecto da justiça, trazido então por Moisés, o primeiro revelador colocado aí na definição de Kardec. O aspecto do amor, inigualável amor, trazido pela mensagem do Cristo, né, nos Evangelhos. E aquela proposta que era apresentada no momento do restabelecimento da verdade, né, da fé raciocinada, que então era de autoria coletiva, né, da espiritualidade. A primeira e a segunda tem em pessoas, em individualidades, né, a sua apresentação, né? Moisés apresentando a justiça, a revelação da justiça, Jesus representando a revelação do amor e a espiritualidade, né, representando a revelação da verdade, do restabelecimento da verdade. E aí a gente podia começar a destrinchar a partir da revelação mosaica, né? Entender um pouquinho mais como foi essa revelação, ou essa parte da revelação trazida por Moisés, da grande revelação. Eu gostaria ainda de fazer um pequeno parênteses, quando eu falei, nós falamos que precisávamos nos ambientar ao tempo em que Kardec elaborou esse trabalho, né? Lá no início da segunda metade do século XIX, 1850, né, o trabalho dele iniciou em 1852, 53, até, né, seu desencarne em 1869. Então, mas esse é o trabalho dele, mas a espiritualidade já vinha, né, desde tempos remotos, trazendo, né, afirmativas, trazendo revelações, né, e preparando trabalhadores para que pudéssemos chegar a esse momento, né.
E nós vamos ver que nessa época ainda era muito conturbado o pensamento religioso, porque era desmotivado pela incredulidade, pela amplitude da incredulidade reinante, né? A religião de então fazia afirmativas que que eram refutadas pela ciência. Então você criava aí um grande muro de separação. Se você acreditava na religião, você teria que desdenhar a ciência. Se você acreditava na ciência, teria que desdenhar a religião. Então isso era realmente um obstáculo muito grande ao crescimento, à evolução. E era preciso que acabasse com isso, desfizesse esse muro, né? É uma coisa interessante que a humanidade está sempre construindo muros, né? Muro para aqui, muro para ali, tá? Às vezes demole, mas normalmente constrói, né? Está sempre preocupado em construir muros. Vamos tentar construir pontes, né? Precisamos construir pontes, na verdade, sim. Então, ele traz, nessa época, né, essa colocação, e a gente vai falar então sobre Moisés. Isso. Então, Geraldo, fala para nós sobre a revelação mosaica. Essa revelação ela tem como base, né, a figura de Moisés, né, conhecida aí da nossa história bíblica, né, e como ele tendo promovido, né, no Egito com os hebreus ali no regime de cativez ali no Egito, promovido então a condução desse povo, né, à terra prometida segundo os termos, né, lá da Gênese bíblica, né? E ele trouxe, né, como um dos grandes, o maior de todos, com certeza, da sua autoria, o maior de todos os princípios, né, a noção do Deus único, né? Deus único e soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Ele como profeta, como condutor, como enviado, né, um espírito especial, né, promoveu então a retirada dos hebreus do regime de escravidão do Egito, conduzindo-os à Palestina, a terra prometida, e numa missão muito complicada para a época, demorou aí, segundo os relatos, 40 anos, porque tratava-se de conduzir um contingente muito grande de pessoas com costumes muito rebeldes, muito revoltados, e era necessário que o tempo passasse para que mesmo com essa terapia do tempo, né, aqueles mais recalcitrantes com certeza sucumbiram ao longo do caminho, dando margem, dando espaço para que outros mais jovens e mais aptos a aceitarem as ideias do Deus único pudesse seguir adiante sem maiores embaraços, né? Moisés, ele tem cronologicamente, né, data de 1300 a 1400 anos antes da era cristã, né, a presença dele nesse cenário, então, levando os hebreus do Egito para a terra prometida. Ele, como profeta, né, como condutor, como um enviado, ele trazia consigo, né, já faculdades mediúnicas muito desenvolvidas. E essa sintonia, que era muito fácil, muito facilitada para ele, o mantinha sempre em contato com os desígnios de Deus, o Criador, através dos seus espíritos intermediários, né? E ele, no decorrer da sua missão, ele não chega, inclusive, a adentrar, né, a terra prometida, sucumbe um pouco antes, né, nas proximidades da região chamada Palestina na época, mas nos trouxe esse legado, né, de grande valia, que é considerado o primeiro grande marco revelatório que Deus nos enviou. Nós sabemos, Geraldo, que existem duas partes distintas na lei mosaica. Você poderia falar sobre cada uma delas? Sim, a essencial, a principal, válida para todos os tempos e para todos os povos, é a lei de Deus. Aquela conhecida como os 10 mandamentos, conhecida também como decálogo, né? Porque ela é consubstanciada em 10 partes, né? Os 10 mandamentos, então. Essa é uma lei permanente, irrevogável, vamos dizer assim, e ela é base para todos os povos. Se nós,
como humanidade hoje e de todas as crenças, pudéssemos seguir à risca esses ensinamentos, não precisaríamos de nenhum outro código de conduta a nos orientar. Seria suficiente. Poderíamos deixar todos os livros, né, de leis, todos os livros de processos, todos esses códigos, né, de lado. Bastaria seguir essa que é a grande lei, a lei de Deus. Como Paulinho diria, já já a gente chega lá. Já já a gente chega lá. E a outra, que é aquela que ele precisou lançar mão para poder conduzir um contingente muito grande, né, de pessoas. Algumas fontes dizem 300 mil, outros dizem 600 mil. Já li alguma coisa sobre 800 mil, não se sabe ao certo, mas com certeza um contingente muito grande, né, com todas as dificuldades da época, né, e numa transição de servilidade para adquirir, né, os auspícios da liberdade na Terra Prometida. Então ele precisava de ter um código de conduta para que conduzisse esse contingente de pessoas. E esse código é uma lei civil ou disciplinar que ele elaborou um regimento, um regulamento que ele elaborou para que pudesse manter, né, coeso todo aquele conjunto de pessoas e seguir para um rumo definido previamente. E a gente vê que essa segunda lei, né, essa segunda fase aí da legislação mosaica, essa segunda parte, ela realmente visava manter o temor do povo, né, de um povo que era muito indisciplinado, muito turbulento. E eu fico pensando, né, Geraldo, fico imaginando a cena. Moisés com 300 mil ou 600 mil, ou o número que fosse, a gente sabe que era um número grande de pessoas, atravessando um deserto, em busca de uma terra prometida que não se sabia onde era, né, passando por todas as contingências, as dificuldades, e a gente vê escassez de comida, né, não tendo onde pousar direito, e todas essas dificuldades, e segundo o relato bíblico, teria sido por muitos anos. Então precisava realmente de criar uma legislação que, já que infelizmente nós ainda não conseguimos seguir só a lei divina, como você disse, a lei divina seria suficiente. Mas como a gente ainda não era muito rebelde, né, precisava então dessa lei mais dura para disciplinar, né, esse povo ainda tão irrequieto, ainda com tanta dificuldade de convivência social. E aí a gente vê a legislação mosaica nesse sentido, dessa legislação civil, como você coloca, né? O teor dessa legislação, desses princípios, né, ele eram de tal forma rígidos, que Moisés utilizou de um artifício que ainda é utilizado até os nossos dias, né, de apropriar-se, né, de algum subterfúgio qualquer que pudesse fazer com que ela fosse cumprida à risca, né? Então, para dar autoridade a essas leis, a esse regulamento, né, ele teve de lhe atribuir, né, uma origem divina. Como fazem normalmente todos os legisladores, né? Faziam os legisladores dos povos primitivos, fazemos nós dos povos modernos, e até, vamos dizer, no âmbito familiar, no âmbito do lar, isso ainda é um procedimento que é identificado. Como, por exemplo, as crianças, às vezes, né, num lar fazendo alguma traquinagem, e aí vem aquela admoestação: olha, quando a sua mãe chegar, vou falar com ela. Olha, seu pai disse que não pode fazer isso, né? Então, é uma forma, né, de dar autoridade, de imprimir autoridade a um fato para que ele não seja contestado. E isso era preciso, como você lembrou, a travessia de um deserto, de condições muito primitivas, um povo muito revoltado, recalcitrante, né? Com certeza, muitas lideranças ali entre tanta gente, né, querendo desvirtuar, querendo seguir outros rumos, e era uma dificuldade realmente enorme, né? Os relatos trazidos aí pelo Antigo Testamento, notadamente pelas obras atribuídas a Moisés, né, nos traz como foi difícil essa passagem, essa travessia. Então ele precisava usar mão de ferro, senão não conseguiria levar a bom termo a sua missão. E a gente vê, né, nessa primeira parte da revelação, então, trazida por Moisés, a ideia de um Deus
né, temerário, ou seja, um Deus que ele amava aqueles seus filhos, né, que seguiam as suas leis, mas por outro lado também odiava aqueles que descumpriam a lei. Então era um Deus, entre aspas, assim, muito humano, uma visão de Deus muito humana ainda, de acordo com as paixões dos próprios homens, né, as nossas paixões humanas. E um Deus assim que tinha uma autoridade até assim muito punitiva, né, muito voltada ao temor, à punição. Mas a gente vê que ainda era uma necessidade, né, Geraldo, daquela época do povo que estava ainda naquela fase evolutiva, né? E assim, hoje podemos até estranhar, né, dado assim, já temos evoluído alguma coisa desde então, né, mas não tinha outro jeito naquela época, era preciso apresentar esse Deus, era preciso, na verdade, não apresentar esse Deus, brandir esse Deus como uma arma, como algo, né, que atemorizasse, né? Um Deus irracível, vingativo, né? Um Deus que punia de uma forma muito cruel os desvios. E isso foi uma criação, uma concepção de Moisés, uma concepção individual dele, porque não tinha outro mecanismo que ele pudesse lançar mão, né? Ele é conhecido esse princípio, né, elaborado desde então como a lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente, e que infelizmente nós ainda convivemos presentemente, né, em pleno século XXI, convivemos ainda estranhamente com essa prática bastante ainda difundida aqui no nosso meio. Agora, em correlação já à revelação crística, né, senão a gente não consegue dar conta de chegar lá em Kardec. Fala para nós sobre a revelação crística, Geraldo. Melissa, eu até gostaria de fazer uma proposição, porque realmente quando nós buscamos elaborar, né, um script para trazer e fazer uma apresentação, fazer um ordenamento dele, é fácil colocar no papel às vezes 3, 4 páginas, né? Mas aqui a ajuda da espiritualidade, né, está sempre nos orientando de forma que a gente acaba expandindo, né, isso. Sim. E eu sei que não vai dar tempo. Então eu proponho que nós ainda exploremos essa questão da primeira revelação ainda nos seus aspectos, e numa próxima vez, lá para fevereiro, nós traremos, né, esse complemento, porque senão vai ficar muito desfigurado. Ótimo, né? Ótimo. Então vamos continuar com Moisés até o final. E no próximo programa a gente faz aí a parte da revelação crística. Aproveito para todos nós e vamos ficar assim com mais tempo. Com certeza. É um assunto, um tema muito amplo, né? Verdade. Então, eu gostaria, Geraldo, aproveitando então para dar continuidade a essa parte de Moisés, que você falasse para a gente sobre a questão do decálogo, como essa parte da lei divina que Moisés traz para nós, né? E até a gente tem grifado aqui o primeiro mandamento. A gente sabe que são os 10 mandamentos, mas eu gostaria que você falasse para nós um pouco mais sobre esse primeiro mandamento que está até grifado, quando fala, né, da apresentação desse Senhor, deste Deus, e a importância dele não do temor, mas assim do respeito que se deveria ter a este Deus trazido no Decálogo. Bom, aos 10 mandamentos, ou os mandamentos divinos, né, o Decálogo, né, ele foi feito realmente, originariamente, com 7 quesitos. E depois publicado, né, nas versões do Antigo Testamento, nas várias versões, e a versão que nós compilamos, que é a versão Vulgata Latina, né, a Bíblia, né, chamada Bíblia Católica, e também na Bíblia Protestante, ele foi o primeiro dos mandamentos, ele foi dividido para entendimento, e daí mesmo chegando numericamente ao número de 10. Originariamente nós temos lá no livro A Gênesis, eu não me lembro qual o capítulo, mas são 7, né, os mandamentos. Mas vamos chegar a essa atualização teológica, né, de quem elaborou a Bíblia, né, e que definiu como 10. Então, estamos aí. E o primeiro
deles, e a gente destaca o primeiro porque depois, na segunda revelação, na revelação crística, nós vamos ver que Jesus, né, ao ser indagado em determinadas circunstâncias sobre qual era, né, a validade daquilo que os profetas e a lei antiga trazia, ele disse que era muito simples, bastava nós seguirmos o primeiro mandamento acrescido de um segundo, que ele elaborou, que é o amor ao próximo, né? Então nós vamos realmente explorar bastante aí o que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre o primeiro mandamento. Nós, assim, de uma forma simplista, quando perguntado qual é o primeiro mandamento, né, nós dizemos assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto final. Mas não é somente isso. Ele está escrito da seguinte forma: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Então vamos entender um pouco aí o que assim ele quis dizer. Ele é a divindade, Deus, né, passando isso para Moisés através de espíritos intermediários, porque Moisés, por ser também um espírito já bastante elevado, mas mesmo assim, às vezes a gente tem que pensar que não teria condições, ele, mesmo com a sua elevação, de ser um interlocutor direto com Deus, né? Então, se fez para facilidade de entendimento, se fez, né, essa transmissão através de conhecimento, através da sua mediunidade. Quando, então, aí no primeiro mandamento diz que não terás deuses estrangeiros diante de mim, esse entendimento do estrangeiro não é como a gente tem hoje da pessoa de um outro país, né, de uma outra nacionalidade, de uma outra etnia. E sim, de algo estranho, de algo exótico, né? Não terás deuses exóticos diante de mim, ou deuses que podemos dizer mitológicos, né? Por quê? Porque aquele povo vinha de uma convivência no Egito de muitos séculos, né? Onde ali centenas de símbolos e de rituais, né, politeístas conduziam a um pensamento bastante diferente daquele da concepção do Deus único. Então ele estava dizendo assim: olha, deixe tudo isso de lado, deixe toda essa lembrança de lado, deixa todos esses acessórios de lado, e sim, tenha atenção na existência de um só Deus. Então essa foi a mensagem passada aí. A seguir diz que não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra. O que ele estava nos recomendando aí? Que nós não fizéssemos idolatria, nós não praticássemos a idolatria, nós não criássemos ídolos representativos. E se de uma forma disse, né, de forma muito clara, né, escultura ou figuras, né, algo palpável, algo imaginável, também tem a idolatria das ideias, a idolatria dos conceitos, das pseudo-verdades, dos falsos profetas, que é algo que nós temos que ser muito cuidadosos em conviver, porque isso aí está no nosso meio. Diariamente nós temos contato. Vivemos hoje aqui no Brasil uma época em que estamos vendo aí pela imprensa, né, o desfecho, né, de práticas atribuídas, práticas mediúnicas, né, em que tanta gente de boa fé, tanta gente simples, tanta gente ingênua, tanta gente necessitada de um conforto, né, necessitada de um alívio, busca a presença, junto à presença de outra pessoa, esse alívio. E muitas vezes isso gera uma grande frustração, um grande vício, uma grande perda. E que não é esse o objetivo. Deus nos deu um direcionamento para que pudéssemos sermos nós
suficientes nas nossas necessidades, no atendimento das nossas necessidades, e solidários com o nosso semelhante, ajudando-nos mutuamente, nos elevando, porque é para isso que o nosso objetivo, a nossa criação foi feita para que nós possamos já nos tornarmos, né, espíritos mais elevados, né? Então, essa aí, dentro do contexto do primeiro mandamento, é o que nós precisamos ter assim em mente todo dia. Todos os outros mandamentos são importantes. Não matarás, não cometerás perjúrio, não furtarás. Tudo isso aí é decorrência. Se nós nos respeitarmos mutuamente, e seguirmos, né, essa orientação, nós não vamos estar sujeitos a punições. Geraldo, chegando ao final do nosso programa, a gente gostaria de agradecer a sua participação, trazer esse tema para nós. A gente vai continuar esse tema mês que vem, né? Em fevereiro, no seu próximo programa. E a gente vai continuar com a revelação crística e revelação espírita. Muito obrigada, Geraldo, uma vez mais. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, agradecemos a audiência de vocês, chegando ao final do nosso programa Seara Espírita. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.